Graça e paz. Amém. Quantos estão felizes? Amém. Mas vamos começar, eu queria primeiro contar uma história, posso? Você vai prestar atenção? Eu vou contar uma série de histórias hoje. Algumas histórias curtas e no final vamos trabalhar 2 histórias maiores para tirar alguns princípios. Mas eu queria que você primeiro imaginasse que você está andando no centro de Suzano, na rua mais movimentada. E você encontra um pedinte, um mendigo jogado na sarjeta, com uma canequinha pedindo esmola, e do lado ali do mendigo tem uma placa, e aquela placa está escrito: eu sou cego, me ajudem. Conseguiram imaginar? Você está no centro de Suzano, há muitos pedintes, há muitos mendigos, mas um te chama a atenção, porque ele está jogado na sarjeta e ele é cego. E tem uma canequinha ali para que a pessoa possa colocar as moedas. E quando coloca a moeda, faz o barulhinho da moeda caindo naquele metal, batendo, e ele ouve que cai a moeda. Só que o que chama a atenção é que do lado desse mendigo há uma placa dizendo: eu sou cego, me ajudem. Quantos colocariam uma moeda lá dentro? Quantos ajudariam este mendigo, este pedinte? Quantos ajudariam? Ele está pedindo uma ajuda, este cego está pedindo uma ajuda. Na placa está escrito: eu sou cego, me ajudem. Eu acredito que a primeira coisa que você ia tentar saber é se ele realmente é cego, não é isso? Deixa eu ver se ele não está passando a perna, não é? Mas agora imagine a mesma situação, você no centro da cidade, e lá está o mesmo mendigo, com uma caneca na sua frente, e as pessoas vão passando, e agora naquela placa que estava escrito: eu sou cego, me ajudem, agora está escrito o seguinte, preste atenção: o sol está brilhando, mas eu não posso vê-lo. Quantos colocariam uma moeda? Agora a frase mudou. O sol está brilhando, é um lindo dia, mas eu não posso vê-lo. Diga: é um lindo dia, mas eu não posso vê-lo. Nós sabemos que com aquela primeira placa que está escrito: eu sou cego, me ajude, ele vai receber algumas esmolas. Mas quando uma pessoa foi lá e escreveu, porque é uma história real, diga: é uma história real. Uma pessoa foi lá e virou a placa, estava escrito: eu sou cego, me ajudem. Por favor, me ajudem, eu sou cego. Uma pessoa virou a placa de papelão e escreveu: o sol está brilhando, hoje é um lindo dia, mas eu não posso vê-lo. Depois que uma pessoa foi lá e escreveu, o número de pessoas que ajudaram ele foi muito grande. Pergunta: por quê, pastor? Simples, muito fácil, não é? Eu quero contar uma outra história para você. Eu não esqueci dessa, nós vamos falar sobre essa. Mas eu quero contar uma outra história para você. O meu irmão e a minha irmã são da área da saúde. Meu irmão é enfermeiro há muitos anos. Sua esposa é enfermeira. E a minha irmã também há muitos anos é fisioterapeuta. E tem um caso na medicina, que ele é um clássico, para ensinar muitas coisas na área da saúde. A história é real. Diga: a história é real. Conta-se que uma mulher teve uma criança e assim que teve o parto, aquela criança teve uma série de complicações. A mãe, depois do parto, estava bem, ela já podia ir para a sua casa, mas aquele neném, aquele bebê pequenininho, abaixo do peso, com uma série de complicações, ele teve que ficar internado na UTI. Alguém já entrou em uma UTI aqui? Há uma série de aparelhos, uma série de informações no monitor, uma série de dados,
e ali fica apitando, fica os gráficos, as informações, e de repente, aqueles equipamentos começaram a apitar. Provavelmente você já deve ter visto em uma série médica, em um filme que conta alguma história parecida, que quando começa a apitar ali, os médicos começam a correr, e vai a enfermeira, vai o médico, vai os auxiliares, todos em direção daquele recém-nascido, que era um pouco maior do que a palma de uma mão. E ele está ficando sem ar. Ele está ficando roxo, os médicos, a enfermeira olha e sabe que ele está ficando sem ar. E aquele bebê recém-nascido que venceu a vida, que veio à vida, que venceu a morte, e está com uma série de complicações, está ali nas mãos da enfermeira, mas ele está sem respirar, ele não consegue respirar, e os médicos estão olhando, olham os monitores, olham os gráficos e dizem, é o pulmão, vamos resolver a situação, mas a enfermeira diz, não é o pulmão. E o médico diz, mas todos os equipamentos estão dizendo que é o pulmão. É o pulmão, vamos abrir para que ele possa respirar. E a enfermeira diz, não é o pulmão, não é. Ela contrariando todos os gráficos, todas as estatísticas ali, todas as informações, ela diz, não é o pulmão. Ela diz, é o coração. Ela diz, o coração, ele não está conseguindo bombar sangue, ele não está conseguindo. E ela diz, ela dá ao médico uma seringa com uma agulha na ponta e diz, olha, é o coração, é certeza, é o coração. E aquele médico e toda aquela equipe do lado, os equipamentos apitando, e aquela criança entre a vida e a morte, o médico pega, confiando na palavra dela, e o que ela tinha achado, pega aquela seringa e espeta no peito do coração, entra no coração, e ele puxa o ar que estava em uma película entre o coração. Entre o coração, em volta do coração havia uma película, uma pele muito fina e estava cheia de ar. E porque estava cheia de ar, o coração não conseguia pulsar e ele estava próximo da morte. Mas aquela enfermeira, ela acertou. O médico acreditou nela. Ele pegou aquela seringa, aquela agulha, espetou no peito daquele bebezinho recém-nascido, e quando ele puxou, o ar saiu, e novamente o coração volta a bater. Diga ao coração. Voltou a bater. Quantos estão aflitos? Sabe, essa, como eu falei, é uma história real, que aconteceu na área da medicina, e é um clássico para se ensinar os enfermeiros, os médicos e os técnicos na área da saúde. Porque por intermédio dessa história real, nós podemos aprender muitas coisas. Primeiro, que muitas vezes aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos lendo, aqueles gráficos, todas aquelas informações podem estar mostrando que é uma coisa, mas na realidade pode ser outra. Muitas vezes isso na nossa vida é uma realidade. Olhamos e analisamos e estudamos e todos os resultados e todas as informações dizem que é isso, que vai acontecer isso. Mas no final é outra coisa e acontece de outro jeito. Por isso muitas vezes nós temos que ter, sabe, aquele tato, eu não sei o que aconteceu com essa enfermeira. Tudo mostrava, todos os aparelhos mostravam que era o pulmão. Um médico experiente diz, é o pulmão. Mas algo dentro dela dizia que não era o pulmão, era o coração. Por isso muitas vezes as informações que nós temos nos levam a pensar de um jeito e agirmos de um jeito, mas na verdade devemos agir de outro. Mas isso não é o principal dessa história, é uma das lições, mas o que eu quero que você entenda com essa história é que toda vez que a gente ouve uma história, a gente
a gente se conecta. Todo mundo gosta de ouvir histórias, não é? Por que eu pergunto para vocês, posso contar uma história? Porque eu sei que todo mundo quer ouvir uma história. Se ninguém quisesse ouvir, eu não perguntava, eu contava. Mas eu pergunto porque eu sei que todo mundo gosta de histórias. Nós estamos acostumados a ouvir histórias desde criança. Qual que é o clássico das histórias? Tem o bandido, tem o mocinho, tem o príncipe, a Cinderela, a princesa, tem um toque especial de mágica, de efeitos especiais. E no final, sempre o que acontece? O bem vence o mal, não é isso? Por isso, nós já temos uma ideia de um roteiro dentro da nossa mente, de uma história. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que a história, ela encanta, a história envolve, a história conecta. Jesus, ele contou muitas histórias, não contou? Nós temos um livreto só sobre parábolas. Jesus contou muitas histórias, muitas parábolas, muitas ilustrações, muitos enigmas. Porque toda vez que nós ouvimos uma história, e nós contamos uma história, há algo muito especial que acontece. O nosso corpo reage. A nossa sensação, a nossa emoção, a nossa adrenalina, a nossa imaginação. Há uma ligação, há uma conexão. É como se a gente estivesse vivendo essa situação. Se nós fôssemos, enquanto eu contava a história, e eu não sou um bom contador de história, quem sabe um dia eu aprendo, mas sabe, hoje já há muitas pesquisas que quando uma pessoa está contando uma história, e o público está ouvindo uma história, isso, resultados científicos, coloca equipamentos para medir as sensações, a questão do coração, da respiração. Eles chegaram à conclusão que quando uma pessoa conta uma história, um professor conta uma história na sala de aula, há uma ligação do professor com os alunos. Eles se aproximam, eles se conectam. E essa história, ela desperta uma série de sentimentos, emoções, de reações. Por isso, como eu falei, os cientistas, eles estudaram e pesquisaram, e quando se conta uma história, a adrenalina sobe, falta ar, o coração bate mais rápido. Por quê? Porque mexe com os nossos sentimentos. O nosso corpo reage. Vocês estão entendendo? Nada, né? Diga, onde o pastor quer chegar? O que o pastor quer ensinar? Cadê o segredo? Quando eu contava a história da criança, do recém-nascido, o que você pensou? O que você sentiu? O que passou na sua mente enquanto eu contava a história? O que você sentiu? Qual foi a sua reação? Como o seu corpo agiu e reagiu a essa história? Porque toda vez que uma história é contada, há uma ligação, uma conexão, e há uma reação. Diga, isso é muito importante. Se você não entender isso, você não vai entender como você deve orar. Você está entendendo? Vamos voltar à história do mendigo. Lembram da história do mendigo? Da história real? Depois que ele conta a história, o número de moedas e de esmolas que ele recebe é muito maior. É 2, 3 vezes mais, 4 vezes mais. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Na primeira placa, vamos analisar, na primeira placa está escrito, eu sou cego. Diga uma informação. Me ajude. Um pedido de socorro, um pedido de ajuda. Então nós vemos na primeira placa, está escrito, eu sou cego. Há uma informação e um pedido. Mas vamos analisar agora a segunda placa, onde uma pessoa inteligente escreveu para ajudar aquele mendigo. Agora, nessa placa, a informação é diferente, não é uma informação, é uma história. Diga, não é uma informação, é uma história. Aqui,
é uma informação fria, é uma informação científica, é uma informação real, é uma informação verdadeira. Todos sabem, e todos que passam ali sabem que ele é cego. Diga, eu sou cego e preciso de uma ajuda. É uma informação. Eu sou cego, me ajude, por favor. Eu sou cego, por favor, me ajude. Diga, uma informação e um pedido. Na segunda placa, nós vemos que há uma informação diferente. É muito mais do que uma informação. Diga, é uma história. O sol está brilhando e hoje é um lindo dia, mas eu não posso vê-lo. Cadê o pedido? Na primeira placa ele pede e as pessoas dão, mas a quantidade é pouca. Aqui ele não pede, ele conta uma história que desperta os sentimentos, que faz as pessoas param e falam, puxa, olha, eu aqui seguindo a minha vida, e eu nem tinha olhado o dia hoje, eu nem olhei o sol como está bonito hoje, puxa, eu tenho visão, eu posso ver. Ele traz uma história que conecta ele com as pessoas, faz as pessoas pararem, faz as pessoas lerem, faz as pessoas reagirem, e aí nem precisa pedir, as pessoas dão. Vocês estão entendendo como é que nós vamos fazer com Deus? Vocês estão entendendo? Como é que nós vamos fazer a oração com Deus? Vê se você não tem feito esse tipo de oração. Senhor, eu estou tão necessitado, me ajuda, Senhor. Não é assim que nós oramos? Você está entendendo porque Deus não responde a sua oração? A sua oração não é assim? A minha também, a maioria é assim. Só que quando a coisa aperta, eu falo, deixa eu orar direito. Estou orando errado. Porque 90% das nossas orações é assim. A gente chega na igreja, aí a gente lembra dos problemas. Ou a gente não consegue esquecer dos problemas e a gente fala, eu sou cego. Me ajuda, Deus. Eu estou desempregado. Abre uma porta, Deus. Não é assim a nossa oração? Eu não vou perguntar quem é mais cego, se é ele ou se é nós. Mas que os seus olhos possam se abrir hoje. Que você possa entender que a nossa oração está errada. Diga para a pessoa que está do seu lado, sabe por que Deus não está respondendo a sua oração? Porque a sua oração está errada. Fala para a pessoa que está do seu lado, a sua oração está errada. Sabe, você traz uma informação. Você acha que um cego precisa falar que é cego? Você acha que um cego precisa escrever que é cego? O que a palavra diz? Antes de você pedir, eu já sei o que você precisa. Deus sabe quem é cego. Nós sabemos quem é cego. Nós sabemos quem precisa. Nós sabemos o que precisam. Por isso, a nossa oração tem sido desse jeito. Eu sou cego. Eu sou pobre. Eu não tenho. Por favor, me ajuda, Deus. Agora, sabe, este é o tipo de pedido que não pede, mas que Deus atende. O sol estava tão bonito hoje. Que pena que eu não podia ir à praia hoje. Alguém vai te levar. O sol está tão bonito. O sol brilhou tanto hoje. Eu me lembrei da praia, da areia, da água do mar. Tinha uma musiquinha que eu cantava direto para minha esposa. Ai, que saudades do céu, do sol, do sal de Maceió. É a música que escutamos quando
casamos e ficou na minha mesa. Toda vez que eu estou desesperado, ela está desesperada, eu lembro dessa musiquinha. Aí eu canto. Ai, que saudades do céu, do sol, do sal de Maceió. Saudades. Vocês estão entendendo a diferença? Ele não pediu nada. Ele não pediu nada. Eu só estou ensinando, desculpa o trocadilho, brincadeira, não leve a mal. Eu só estou ensinando os cegos a pedirem. Porque eu também sou cego. E me ensinaram a pedir. E às vezes eu sou nó cego e peço errado. E aí eu falo, meu Deus, estou pedindo errado, já me ensinaram. Não está dando certo porque eu estou pedindo errado. Então não ore mais desse jeito. Todo mundo, seja cego, seja um visionário, ele tem a tendência de pedir e de orar desse jeito. Eu sou cego, me ajude. Eu não tenho dinheiro, me ajude. Eu preciso de um emprego, me ajude. Agora, a outra forma, ele continuou cego. Só que agora uma pessoa escreveu na placa e ensinou ele a pedir da forma diferente. Como eu fiz o trocadilho, ensinou ele a pedir a sem pedir, sem fazer um pedido. Não há nenhum pedido ali. Você está entendendo como você deve fazer a sua oração a partir de hoje? Quantos estão entendendo? Agora, o que tem a ver, que nem eu falei, a questão da história, ela conecta. Sabe, o que eu estou falando para você, e no começo eu fiz questão de ressaltar e deixar bem claro, olha, eu estou falando isso para pessoas boas. Porque se esse tipo de ensinamento cai, se uma pessoa mau caráter aprende isso, ele vai usar para o mal. Porque você, para pedir para Deus, para pedir para o seu pai, pedir para o pastor não, pedir para qualquer pessoa, você deve usar a mesma técnica. Vou dar um exemplo. Você para no farol, no semáforo, com o carro. A pessoa vem pedir um dinheiro e ele fala, dá um trocado, tio. O que você fala? Não tem. A minha esposa fala assim, mas Marcos, você não tem? Eu falo assim, eu não tenho para dar, eu tenho para mim. Para dar eu não tenho. Mas a pessoa bate no seu carro ali, ó, e ela fala, ô tio, dá um trocado. Você está preocupado, não sabe o que vai acontecer. O farol vai abrir. Você quer resolver aquilo rápido. O que você fala? Não tem. Agora, e se ele bate no vidro e pede sorrindo? Ô tio, olha, nem te conto. Não, conta assim porque eu gosto de história. Olha, aconteceu um problema em casa, meu pai está desempregado. Estou pedindo um trocado aqui no farol para comprar pão para os meus irmãos à tarde. Eu não tinha, mas agora eu tenho. Não é assim que acontece? Seja para você pedir algo no farol, seja para você pedir algo para o seu patrão. Como é que você vai pedir? Como é que você vai pedir um aumento para o seu patrão? A pessoa simplesmente acha que tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais, pastor. Vou pedir para o meu patrão, amém. Vai lá, eu vou orar. Você chega para o seu patrão e fala, aumenta o meu salário. Quanto você quer de aumentar? Eu estou ganhando 2, eu quero ganhar 6. Aí ele para e pensa, né? Porque o patrão ele vai pensar um pouco assim. Mas me fala uma coisa. Tem alguém que falou que vai pagar 6 mil para você? Não. E por que você acha que eu vou pagar 6 mil então para você? Agora, se você contar uma história, pode ser que ele não pague 6. Mas pode ser que ele dê um bom aumento. Vou dar uma dica para vocês. Vocês estão procurando emprego ainda? Quase ninguém, né? Um monte de gente já arrumou emprego. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Quando você for fazer uma entrevista de emprego, a pessoa vai fazer uma série de perguntas.
Depois ele vai falar se você quer fazer alguma pergunta, tal, não sei o quê. O que você vai fazer? Duas coisas, diga duas coisas. Primeiro, pedir um emprego. É isso mesmo? Não, nunca peça um emprego. Ele não está lá fazendo caridade. Ele vai pagar para alguém fazer um trabalho. E ele quer pagar para o melhor. E as melhores pessoas são as que sabem contar a história. E aí, se você tiver a oportunidade, você arrume uma oportunidade na entrevista de contar uma história. E aí você vai contar a história. Diga a primeira coisa. É contar uma história. Porque ele fica ali. Onde você mora? Você já trabalhou? O que você fez? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que. E você conta uma história. Vamos supor que você teve o último trabalho. Você vai contar sobre o seu último trabalho. Você, olha, só para te falar uma coisa, o último trabalho que eu tive foi muito bom. Uma empresa legal. Ganhava bem, quero ganhar mais. Fiz muitos amigos lá. Sinto saudades do meu emprego. Sabe, só que mais do que saudades, eu estou precisando. Porque eu tenho sonhos. Então você vai contar uma história. Diga, a primeira coisa é uma história. E a segunda? Pergunta, e a segunda, pastor? Eu lembro de uma vez, a pastora Carla, nós estávamos mudando de São Paulo para Mogi. E ela foi fazer uma entrevista numa grande empresa. Aí eu falei para ela, mas você quer trabalhar nessa empresa? E ela, quero. Mas não sei se vou passar na entrevista, tem mais tantas pessoas, vai ter a seleção, não sei o que lá. Então tá, você vai lá e a pessoa que é entrevistada, RH, tal, não sei o que. Só que depois de você conversar com ela, conversa com ela. E quando terminar a entrevista, você faz algo muito especial. Diga, o que é, pastor? Vender. Usar uma técnica de venda. Você chega para ele... Porque o que um vendedor faz? Fecha negócio. Ele vende, ele fecha o negócio. Então você vai para a entrevista e você tem dois objetivos. O primeiro é contar uma história. Porque a história conecta. A história faz você se colocar no lugar da pessoa e a pessoa se colocar no seu lugar. A história desperta os sentimentos, as emoções. A história abre portas. Então você conta uma história. E no final você dê uma de vendedora e você venda, feche o negócio. Mas como assim fecha o negócio? Você tem que chegar para a pessoa e falar assim, a entrevista terminou? Terminou. Ah, tá, você vai aguardar. Não, eu já vim pronto para começar a trabalhar hoje. Posso começar hoje? Eu já vim com a minha bolsa para passar o dia. Eu posso começar hoje, fazer o trabalho da parte da tarde, eu começo amanhã, de manhã, quando é que eu começo? Aí a pessoa fica, não, sabe o que é? Eu vou passar o currículo para tal pessoa vai ver, vai analisar, vão entrar em contato com você. Diga, não interessa. Um vendedor tem que fechar, um vendedor tem que vender, você tem que se vender. Por quanto? Pelo salário que estão pagando. Se é o lugar que você quer, se é o salário que você quer receber, você precisa fechar o negócio. Então você vai e fecha. Você não fica lá com aquela cara de paisagem, vou ficar esperando. Quem sabe a pessoa que criou, que inventou esse negócio de trabalho, eu encontre ele, ou ele me ligue um dia. Não, você tem que ir lá para dizer, não, eu vim para trabalhar. Eu vim para começar hoje. Ah, pastor, mas é uma empresa grande, vai ter mais 3 sessões ainda de entrevista, de teste. Não interessa, você vai lá para fechar negócio. Você tem que dar de doido. Lembra o que nós falamos na semana passada? Enquanto não te chamarem de cabeça dura e de louco, você é uma pessoa qualquer. E o mundo não precisa de pessoas qualquer. Você tem que ir lá para cabeça dura, esse emprego é meu. Você tem que ir lá, cabeça dura e louco, eu vou começar hoje. Ah, mas vai passar, vou te mandar. Não interessa, você tem que terminar a entrevista dizendo, terminou a entrevista? Posso começar a trabalhar? Eu vim para começar a trabalhar hoje. E faz cara de quem vai trabalhar. Não fica escorregado na cadeira, mascando chiclete. Não,
Firme, postura. Vou começar a trabalhar hoje. Eu vim aqui para... Não, fazer entrevista. Legal, entrevista é legal, mas eu vim para trabalhar. Diga, eu tenho que contar uma história. E aprender a fechar. Mas, vamos à oração. O que você está pedindo para Deus? O que você está pedindo para Deus que está demorando? O que você está pedindo para Deus que ainda não foi respondido, que você ainda não alcançou? Você está entendendo que você pode passar uma informação e dar um de mendigo, literalmente. Por favor, me ajuda. Misericórdia, Senhor. Então você pode fazer a sua oração de dois jeitos. Passando uma informação e sendo um pedinte, literalmente, ou você sendo inteligente, contando uma história e as coisas acontecendo. Diga, na minha oração, tem que ter uma história e um fechamento. Eu quero mostrar para vocês, diga comigo, o poder de uma história. Uma oração histórica. Diga comigo, uma oração histórica. Diga de novo, o poder de uma história e uma oração histórica. A oração que você vai fazer hoje vai entrar para a história da sua vida. Quantos creem? Amém. Vou perguntar de novo. Eu vou falar primeiro. O poder de uma história. E uma oração histórica. Diga para você mesmo, a oração que eu vou fazer hoje vai entrar para a história. Agora, você vai... Eu sou cego, por favor. Ou você vai contar uma história. Você já entendeu que os cientistas provam isso. Que quando há uma história, há uma conexão. É como se houvesse uma unidade. Diga, quando uma história é contada, acontece uma conexão, uma unidade. Os sentimentos são despertos, eles são despertados. É como eu dei o exemplo do semáforo. Tio, tem um trocado? Não. Mas quando ele conta uma história, você vai arrumar um jeito. Lembram quando, depois que Jesus ressuscita, sobe aos céus, Pedro e João, eles estão subindo ao templo na hora da oração, na hora nona, para fazer a oração. E no meio do caminho eles encontram um pedinte, que não era cego, mas era paralítico. O que eles pedem para Pedro e João? Um trocado. O que ele diz? Para dar eu não tenho. Porque eu não acredito que um apóstolo não tenha um trocado no bolso. Mas ele disse, prata e ouro não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Diga a partir de hoje, eu vou andar, eu vou avançar, eu vou conquistar. Sabe, que mais vem a gente na porta da igreja e diz, você é o pastor? Você é o pastor? Pastor, eu ministro aqui, eu sou o pastor. Dá um trocado? Não tem, não moro aqui. Aqui é a igreja, aqui não é cozinha, aqui não é minha casa. A hora que você bater na minha casa lá, eu tenho alguma coisa para te dar, mas bate na porta das pessoas, na casa tem comida. Eu não tenho. Mas o que eu tenho, você quer? Não, oração não quero não. Sabe quantas pessoas já falaram que não querem oração? A pastora Carla fica doida. Perguntei se ela queria oração, ela falou que não. Você não está de terno? A pessoa quer oração com quem está com terno, gravata. Mas eles deixam bem claro, ouro e prata eu não tenho. Mas o que eu tenho, eu te dou.
O que você quer? Qual é o seu pedido? Diga o poder de uma história. Uma oração histórica. Você não vai precisar abrir, mas só para... Eu quero te mostrar na Bíblia 2 exemplos para que a gente possa fazer a oração do jeito certo e deixar 2 exemplos na Bíblia. As 2 histórias que eu contei são reais, né? A do pedinte cego e a da criança são reais. E as 2 que eu vou contar agora são bíblicas. Diga, são bíblicas. Em Gênesis 18, no versículo 22, conta a história de Abraão. Abraão, ele tinha recebido a visita de 3 homens. E ele não sabia. Porque a Bíblia diz que nós podemos receber muitos anjos e não sabermos que são anjos. Porque eles estão disfarçados de pessoas. E apareceram 3 homens, viajantes, peregrinos, estão caminhando pelo deserto. E eles se aproximam de Abraão. Diga, eles não pedem nada. Mas Abraão corre até eles e diz, olha, venha ter pouso na minha tenda, venha na sombra, eu vou preparar alimento, vou preparar pão. E aqueles 3 homens têm um encontro com Abraão, 2 são anjos e 1 é o Senhor. E eles conversam com Abraão, há uma conversa, não quero me prolongar, mas estes 3 homens, 2 são anjos e 1 é o próprio Senhor Jesus Cristo. Eles têm um encontro com Abraão, eles conversam, eles descansam, eles comem. E depois eles vão continuar a viagem. E quando eles vão continuar a viagem, os 2 anjos começam a caminhar e continuam a viagem em direção a Sodoma e Gomorra, que seria destruída. Mas o 3º homem, que era o Senhor, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, ele fica mais um pouco. E no versículo 22, capítulo 18 de Gênesis, versículo 22, então os homens partiram dali e dirigiram-se para Sodoma. Mas o Senhor permaneceu junto a Abraão. Abraão chegou um pouco mais perto e indagou, destruirás o justo com o pecador? Diga uma pergunta. Abraão, ele faz uma pergunta para aquele homem, para o Senhor. Ele diz, Sodoma vai ser destruída. E Abraão, ele pergunta, o Senhor vai destruir o justo com o pecador? No versículo 24, talvez haja 50 justos na cidade. Destruirá e não perdoarás a cidade por amor aos 50 justos que estão em seu seio, em seu meio? Versículo 25, longe de ti cometeres tal atrocidade, fazer morrer o justo com o pecador, de modo que o justo seja tratado como pecador, longe de ti, não farás justiça o juiz de toda a terra? Então lhe assegurou o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, perdoarei toda a cidade por amor deles. Nós vemos aqui uma conversa de Abraão com o Senhor. Diga, uma conversa. Ele fica sabendo, Abraão é informado pelo Senhor que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas. E ele se lembra do quê? Diga, do seu sobrinho. O seu sobrinho Ló está vivendo em Sodoma. E aí ele quer fazer um pedido ao Senhor. Ele não quer a destruição do seu sobrinho. E aí ele começa, você viu que o Senhor passa uma informação. Eu recebi notícias que Sodoma e Gomorra, a coisa está terrível. E eu vou lá ver, se for verdade, eu vou destruí-la. Os 2 anjos já foram para destruir a cidade.
E ali o Senhor está falando para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. De imediato ele se lembra do seu sobrinho, da esposa do seu sobrinho, dos seus parentes que estão lá. E ele quer livrar o seu sobrinho da morte. Ele quer livrar os seus parentes da morte. E ele quer fazer um pedido. E como é que ele vai fazer esse pedido? Não mate o meu sobrinho, por favor. Não é assim que nós oramos em relação às pessoas que nós estamos orando no domingo? Salva o meu filho, por favor. Livra o meu esposo, por favor. Não é assim que nós oramos? Agora, Abraão, diga, ele vai contar uma história e fazer um fechamento. Diga, contar uma história e fazer um fechamento. E aí ele começa, sabe, parece que ele começa contando uma história, porque uma história é muito importante. Ele conta uma história, ele traz uma informação que conecta, uma informação que desperta os sentimentos. Quais sentimentos? Diga, da justiça. Então, Abraão, ele fica sabendo que Sodoma e Gomorra vai ser destruída e que o seu sobrinho vai ser destruído, toda a sua parentela vai ser destruída que está lá. E aí ele quer fazer o quê? Ele quer fazer um pedido. Ele não quer que o seu familiar, que os seus parentes sejam destruídos. Mas ele não faz como nós fazemos. Ele não fala: mas Senhor, Ló está lá, salva ele, por favor. Ele vai fazer a história e não vai pedir, lembra? E ele começa fazendo uma pergunta. Porque uma pergunta, ela abre a mente para ter uma discussão, para ter uma ideia, para se contar uma história. E ele começa com uma pergunta: o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Ele começa com uma pergunta: o Senhor vai destruir o justo? Porque a Bíblia chama Ló de justo. Ele não era perfeito. Ele não era um verdadeiro adorador. Mas ele era justo. Ele não aceitava a injustiça. E Abraão, ele diz para o Senhor vai destruir o justo junto com os ímpios? Com uma pergunta, ele abriu a mente de Deus para poder conversar e falar o que ele quiser. Diga, com uma pergunta, eu abro o mundo espiritual. Eu abro o mundo das ideias para novas ideias, para respostas, para soluções. Então ele faz uma pergunta e aí ele começa a dizer, ele começa a questionar: mas você vai destruir o justo com os ímpios? Me fala uma coisa, e se lá na cidade tiver 50, diga 50 justos? O Senhor vai destruir a cidade mesmo tendo 50 justos? Aí depois de 50, porque aí ele está lembrando do seu sobrinho. E aí ele lembra assim: puxa, mas eu acredito que Abraão, com a sua mulher, com as suas filhas lá, com as suas famílias, deve ter umas 50 pessoas. Mas a verdade é que Abraão não era lá crente essas coisas. Ló não era lá crente essas coisas. Abraão lembrou. Por quê? Ló nunca levantou um altar, nunca. Ló foi para lá e nunca levantou um altar. Ele falou assim: não, então 50 é muito. É capaz que não tenha 50. É capaz que tenha 50 parentes meus lá. Mas esses 50 não são justos. Eles não são adoradores. E aí ele fala: mas e se tiver 45? Aí o Senhor fala: não, destruirei. Por amor aos 45. Aí Abraão fala: olha, Senhor, eu não quero falar, mas já que eu estou falando, e eu sou pó, eu não sou nada. E se tiver 45? E se tiver 40? Aí ele continua a conversa e o Senhor diz: não destruirei. E ele diz: mas e se tiver 30? Se tiver 35? Senhor, não se ire comigo. Mas e se tiver tanto? Ele vai
Ele vai do número 50 para o 45, do 45 para o 40, do 40 ele pula para o 30, do 30 para o 20 e para o 10. Se tiver 10 justos. Mas ele faz uma pergunta. Ele conta uma história. Ele fazendo a pergunta, o mundo espiritual se abre. Há uma conversa, há uma conexão. Ele desperta os sentimentos, a justiça, a injustiça, o amor. E ele vai dizendo, olha, eu não sou nada, eu sou pó, eu sou cinzas. Mas e se? Senhor, não se ire comigo, mas só mais uma vez, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E se tiver tantos? Parece que quando é com esses números, não parece que ele está querendo enrolar Deus? Eu falei assim, Abraão, olha que está querendo enrolar Deus com esse negócio aí desses números aí, 50, 45. Diga, ele não está enrolando. Ele está envolvendo. É isso que uma história tem que ter. Envolver. Envolver. A sua história tem que envolver. Uma das coisas que nós temos que ter é coragem para pedir. Quantos teriam coragem de sair aqui agora, ir até o próximo estabelecimento aberto, o comércio, e chegar lá e falar assim, olha, eu vim aqui te pedir uma oferta, você pode entregar uma oferta de R$50, por favor? Você sair daqui, chegar ali no próximo comércio aberto que você encontrar e dizer, olha, eu estou desempregado, você pode me dar R$50, por favor? Quantos teriam coragem de pedir? Sabe por que a maioria das pessoas cristãs são pobres e miseráveis? Porque o pastor ele não tem coragem de ensinar, porque ele vai ser criticado, e ele não tem coragem de ministrar a oferta. E quem não semeia, não colhe. Por que eu ensino tanto sobre dízimo? Por que eu levo tanto a igreja a semear e fazer desafios? Porque enquanto você não rompe na sua fé, você não faz um desafio, você não semeia, você não colhe. Agora, quem teria coragem de pedir algo? Imagine você pedindo algo, pedindo um aumento de salário, uma folga, pedindo algo para o seu amigo, para o seu pai. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando, vamos supor que a pastora Carla vai fazer aniversário. Vou dar um exemplo. Imagine que eu quero levar ela para um jantar especial, quero um carro muito chique, comprar flores, tudo mais, levar num restaurante bem chique, comer camarão. Só que, poxa, meu carrinho não, né? Eu queria um carro. Aí eu chego para um amigo meu e eu falo para ele, olha, você pode me emprestar o seu carro por um dia e me dar aí uns R$300? O que ele vai falar? Não tenho, sobrinho, né? Não vai falar isso, né? Agora, se eu chego para ele e falo, olha, você é meu amigo de tanto tempo, você é meu amigo tão especial, de tanto tempo que nós nos conhecemos, sabe, a minha esposa está para fazer aniversário e eu queria uma noite especial. Você sabe que meu carro é legal, mas o seu carro, né, onde passa chama atenção. Então, sabe, ela está fazendo aniversário, queria levar ela para um jantar especial, comprar rosas, comer camarão, né? Só que eu precisava, sabe, você pode prestar o seu carro para eu levar ela ao restaurante? Se bobear, ele vai até de chofer. Depende de como eu vou pedir. Porque se eu falar, empresta o seu carro, por favor, o que ele vai dizer? Provavelmente não. Agora, se eu disser para ele, olha, minha esposa está fazendo aniversário, você sabe que eu prezo muito pela família, e eu quero fazer uma noite especial para ela, mas a gente está em crise, o Brasil está em crise, eu preciso fazer isso por ela. Ela tem me ajudado tanto, tem me abençoado, tem sido uma boa esposa, eu quero levar ela num restaurante e tal, não sei o quê. E antes de eu terminar, ele já estava, não, vai no meu carro, vai no meu carro. Então a história, ela sabe, não tem que enrolar, ela tem que envolver. A sua oração não tem que enrolar,
Porque parece que Abraão está enrolando Deus, não é isso? Parece literalmente, que papinho mais mole esse de 50, 45, se tiver 45 justo, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Não seria mais fácil ele falar, não mata o meu sobrinho, por favor? Só que provavelmente a resposta de Deus diria, ele está no meio. Ele está no meio, ele vai morrer. Você sabe como é que é. Você sabe como é que funciona, né? Você não é ladrão, mas você está junto com os ladrões, você vai preso. Você não usa droga, mas está no meio da rodinha dos traficantes, você vai preso. Não é assim? Então, não adianta. Você tem que, não é enrolar. Não é uma história que enrola, mas é uma história que envolve. Quero terminar agora com a última história. Provavelmente é o pedido mais importante, que mais deu resultado na Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Conta a história de Salomão, que está para assumir o trono, e ele sobe a ofertar ao Senhor, fazer sacrifício, e em seguida o Senhor se apresenta a ele, e o Senhor diz, pode pedir o que você quiser. Versículo 7, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs, pede o que desejas que eu te concedo. Você pode pedir o que você quiser. Versículo 8, e Salomão considerou diante de Deus, foste muito bondoso e misericordioso com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Ó Yahvé, Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita a meu pai Davi, pois me tornarei rei sobre um povo tão numeroso quanto os grãos de areia da terra. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar esta nação com justiça, pois que é capaz de liderar este tão grande povo. Versículo 10, sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento, para que eu consiga governar esta nação com justiça, pois quem é capaz de liderar este teu grande povo, este tão grande povo? Vocês observam que a primeira coisa que Salomão está fazendo é sacrificando ao Senhor. Ele oferta ao Senhor. E quando ele começa a fazer as ofertas, ele faz uma oferta muito alta, 1000 holocaustos, e o Senhor se apresenta a ele, em uma visão, em um sonho, e diz, você pode pedir o que você quiser. E aí ele pega, e ele pensa, e ele vai propor algo ao Senhor, mas vocês observaram como é que ele faz o pedido? E Salomão considerou diante de Deus, foste muito bom e misericordioso com meu pai. Olha o que ele começa falando. O Senhor é muito bom, o Senhor foi muito bom com o meu pai. O Senhor tirou meu pai do meio das malhadas e colocou ele assentado no seu trono para governar o seu povo. Você vê que ele começa agradecendo, foste muito bom e misericordioso com meu pai, e me fizeste rei em seu lugar. Ele reconhece, ele agradece tudo que Deus fez pelo seu pai, e ele reconhece que Deus o fez rei. Ó, Yahvé, Senhor Deus, confirme-se agora a tua promessa feita ao meu pai. O que ele está dizendo? Olha, o Senhor prometeu para o meu pai. O Senhor falou com meu pai e prometeu ao meu pai que faria rei, que não faltaria sacerdotes, reis sobre o trono. Confirma-se agora a tua promessa feita ao meu pai Davi, pois me tornaste rei sobre um povo tão numeroso como os grãos de poeira da terra. Aqui ele fala sobre o grão da areia. Sabe o que você lembra? Deus falando da promessa para Abraão. Ele está falando, olha, eu sei que o Senhor abençoou o meu pai. O Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. O Senhor tirou o meu pai do meio das malhadas. O Senhor tirou meu pai do nada e colocou ele assentado num trono. O Senhor fez uma promessa e o Senhor é fiel. O Senhor cumpriu esta promessa. É por isso que eu estou sendo rei hoje. Não é por minha capacidade, mas é porque o Senhor prometeu. E ele fala, como eu vou governar um povo tão grande como areia, como pó, como a areia da praia? Ele está lembrando a promessa que Deus fala
a Abraão: te farei pai, como as estrelas do céu, como o pó da praia. E ele está contando uma história. Ele está se conectando, ele está despertando os sentimentos, ele está envolvendo Deus para fazer um pedido. Sendo assim, dá-me sabedoria. Por que ele não pediu direto? Deus falou para ele. Deus falou: pede o que você quiser que eu vou dar. Mas ele contou uma história. E nessa história tem conhecimento, tem reconhecimento, tem gratidão, tem lembrança da promessa, tem a promessa cumprida, tem o reconhecimento que ele é pequeno e que ele só está lá porque Deus o colocou. Esta é a história que não enrola, mas que envolve, conecta, desperta os sentimentos. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu consiga governar esta nação com justiça. Pois quem é capaz de liderar este teu grande povo? Ele pede sabedoria para governar tão grande povo. Por que você está pedindo dinheiro mesmo? Por que você está pedindo para ser grande mesmo? Por que as pessoas pedem sabedoria mesmo? Ele pede algo que vai ser bênção para o outro. Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente este o desejo do teu coração. Diga: não tem como enrolar a Deus. Porque Ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe se nós estamos pedindo algo para enrolar a Deus, ou se nós estamos pedindo de verdade. Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente este o desejo do teu coração. Sabe, tem gente que fala assim: olha, estou pedindo para Deus me prosperar porque eu vou ajudar tantos necessitados. Não vai nada. Por isso que Deus não prospera, porque Deus sabe o que está no coração. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você tivesse 10 mil, você entregaria a igreja para fazer a obra de Deus? Então Deus afirmou a Salomão: visto que é precisamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riquezas, bens e honra, nem a morte dos seus inimigos, tampouco pedistes longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre qual te constituí rei, receberás sabedoria e conhecimento, também te darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes de ti, nem homem ilustre algum possuirá depois de ti. Sabe, a maioria dos pastores fala assim: pede sabedoria, que aí Deus te dá a riqueza. Diga: está errado. O que você tem que pedir é algo que seja uma bênção para você e pela qual você vai ser um abençoador para os outros. Se você pedir dinheiro e no seu coração estiver para você ter uma vida boa, dar uma vida de qualidade à sua família e ser um abençoador financeiro para as outras pessoas, para os necessitados, para a obra, para o carente, para os sonhadores, Deus vai te dar dinheiro. Porque é o que está no coração. O que você vai pedir para Deus hoje? Porque a grande questão não é o que você vai pedir, mas é como você vai pedir. Pode ser que você possa começar a sua oração dizendo: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Você conhece o meu pai, os meus pais, os meus antepassados. Eles se perderam, eles caíram. Mas o Senhor me deu um privilégio de conhecer a tua palavra, que é luz. Eu sei que o Senhor quer o bem dos teus filhos. Por isso, Senhor, eu te peço isso. Sabe, a nossa oração tem que mudar. O problema é que a gente não quer enrolar. A gente não quer perder tempo orando. A gente acha que não deve orar. Que orar é perder tempo. É ficar enrolado com essas coisas espirituais, falando com Deus. Não é para enrolar.
é para envolver. Sabe, eu gosto muito de orar a Deus falando, Deus, como é que estão as coisas aí em cima? Como é que estão os céus hoje? As ruas de ouro? Como é que estão os anjos cantando? Os heróis da fé? Como é que estão as coisas aí, Pai? As coisas aqui estão bem. O sol brilhou, mas tem muitas coisas que eu não estou conseguindo enxergar. Eu preciso que o Senhor me mostre. Eu preciso que o Senhor me revele. Por isso, não é o que você vai pedir, mas é como você vai pedir. Você vai ter que aprender, entre aspas, a enrolar para envolver. Você vai ter que aprender a fazer uma pergunta. Eu gosto muito... Deus já se apresentou algumas vezes para mim e disse, olha, pode pedir o que você quer. E aí eu peguei e falei, eu quero antes saber uma coisa, Deus. O que o Senhor quer me dar? O que eu preciso receber de Ti? Por isso não é o que você vai pedir, mas é como você vai pedir. Você precisa aprender a envolver. Você precisa aprender a aproveitar uma oportunidade. Salomão começa a sacrificar e o Senhor se apresenta, se manifesta a ele. Comece a se entregar, comece a ofertar, comece a se sacrificar e o Senhor se apresenta. Se entregue, entregue o seu coração, entregue a sua vida, seja ofertante, dizimista, faça sacrifícios, entre nos desafios, e aí o Senhor se apresenta e diz, você é um semeador, o que você quer colher? Por isso seja um ofertante, dizimista fiel. O Senhor se apresenta para te responder e dará colheita, o resultado da sua semeadura.